Fazer esse vídeo é exatamente um desafio justamente pelo título ao qual te trouxe até aqui, mas a verdade é essa. Eu te pergunto, o teu filho está aprendendo a matar? Parece até difícil de aceitar, mas é pura realidade. E é aí que a gente tem que separar uma confusão que o mercado vem fazendo e atropelando muito. É diferente a gente retratar um mercado de jogos e videogames, que é um mercado bilionário, com alguns produtos que são verdadeiros simuladores. Exatamente isso, simuladores disfarçados de jogos e que são um tremendo atrativo no meio da molecada, da juventude toda e que podem estar causando a maior doença que nós podemos vivenciar no nosso período e nos períodos futuros. Porque eles educam o teu filho a conhecer arma, a matar com uma facilidade e a banalizar a violência. E uma vez que a violência se torna banalizada, ela acaba perdendo o aspecto de importância e aquilo acaba sendo algo normal. A diferença quando a gente fala de um jogo de videogame e de um simulador é muito grande, porque a gente está vivendo uma era de tecnologia onde a realidade colocada dentro de um jogo ela é tão perfeita, e se você tiver com os óculos 3D a ponto de um cérebro em desenvolvimento, que é o cérebro do seu filho aos 10 anos, que é o cérebro do seu filho aos 12 e assim por diante, em desenvolvimento, ele passa a acreditar nisso. E a neurociência já explica esses episódios, já explica isso, tem pesquisas que você pode colocar ali, USP, pesquisa sobre jogos, você vai ver diversos relatos, diversos estudos já realizados sobre os games em relação a essa questão da neurociência e da neuropsicanálise. Por quê? Porque é muito óbvio, se você for hoje ser um piloto de avião, por exemplo, você vai entrar num simulador que a diferença dele, e que já existe em alguns jogos, é que ele ainda se movimenta, mas ele não deixa de ser um game ao vivo com baita telão simulando o avião. E você passa horas naquele simulador para depois praticar num avião comum. Isso não difere o mesmo projeto também sendo quando você vê jogos de primeira pessoa com armas reais. Então faça um teste para você ver, pega seu filho, pegue uma arma, fotografia de uma arma, e se você sabe que ele joga alguns jogos que são extremamente violentos e nocivos para a saúde mental dele, tanto dele como social, coloca essa arma para ele e diz para ele, pergunta que arma que é essa, e ele vai te responder. O seu filho está sendo treinado e educado a matar. E o mais louco disso é que a gente muitas vezes está fechando os olhos para isso como uma polêmica. Se eu faço esse vídeo aqui, por exemplo, eu posso estar julgando em geral, e eu não estou julgando, porque existem jogos, existe a parte recreativa, existem jogos educativos muito legais e existem diversas tecnologias de jogos que são muito bacanas. As horas que os teus filhos vão ficar no celular, lógico que tem que ser medidas até por uma questão saudável de saúde, mas tem jogos que estão disfarçados ali dentro e que são, na verdade, verdadeiros doutrinadores de uma política negativa e maldosa que está sendo colocada dentro da sua casa. E aí eu digo para você, não importa a tua religião, porque filhos de evangélico, filhos de pastores, filhos de umbandistas, filhos de budistas, filhos de católicos, filhos de judeus, filhos de espíritas, não importa a religião e a fé. Todos eles estão trabalhando e muitas vezes jogando esses jogos. E aí a gente entra num conceito de hipocrisia, porque ninguém quer tocar nesse tabu e nessa indústria bilionária. Mas percebe, não é da indústria que eu estou falando, é do simulador que está chegando na sua casa. E aí o serial killer pode ser seu filho. Sabe por quê? Porque nessa região aqui a gente tem o nosso sistema reptiliano. Eu já falei isso em outros vídeos, você já deve ter visto isso em vários vídeos. E ao mesmo passo que ele é um sistema arcaico, que ele trabalha com as nossas relações mais físicas e mais mundanas, vamos dizer assim, ele tem uma ideia de luta ou fuga. E ele fica mandando informação no momento que o teu menino está no jogo, tua menina está no jogo, esse tipo de jogo, ele fica mandando informação o tempo inteiro de perigo, ataque, concentração, luta ou fuga. E esse estresse vai gerando essa confusão mental. Esse estresse vai trabalhando a emoção do seu filho, da sua filha, a ponto de eles começarem a criar sinapses, e essas sinapses acabam virando verdades na vida deles. E, pasme, está sendo embutida uma reprogramação mental na cabeça do seu filho, e que se ele tiver a oportunidade, e no momento que houver
o enquadramento perfeito daquilo que ele treinou toda a infância dele, é capaz de ele cometer uma atrocidade e até mesmo gostar de fazer aquilo. Pasme, gostar de fazer isso. Você entende? Nós não estamos tratando de algo de brincadeira aqui não. Você já viu isso em diversos noticiários lá fora. Você já deve ter visto isso em noticiários aqui no Brasil, que já aconteceu, já chegou aos nossos olhos, já chegou aos nossos bastidores. E aí eu te pergunto, quanto tempo mais vamos precisar aceitar isso? Quais as leis que precisam ser programadas para que isso possa acontecer? E se matar é correto, você deixaria teu filho jogar um joguinho que ensina a estuprar? Um joguinho que ensina a estuprar? Estuprar? Não, peraí, Genaro, você está pegando pesado. Não, eu não estou pegando pesado, estou pegando com a realidade. Porque já tem jogos fazendo isso. Inclusive, cuide, porque os jogos ainda levam para questões de redes sociais. Ou seja, se o teu filho está frequentando Discord, muitas vezes você nem sabe como aquilo funciona, que são os chatzinhos com vários grupos. E ali tem gente de 18, 20, 30 anos, quem sabe, doutrinando o seu filho que tem 10, 12, 11 ou 15. Você não sabe disso, não está monitorando muitas vezes. Se esse vídeo casa para você, o que eu acredito que a gente precisa fazer é tomar um alerta em diferenciar o que é um jogo ou o que é um simulador. E aí eu vou te dizer, tem jogos, tem simuladores lúdicos, tão lúdicos, coloridos, bonitos, mas que jogam na primeira pessoa, e com esse encontro de uma rede social, de você conversar com um colega e combinar com ele uma estratégia, alguma coisa assim, nessa primeira pessoa, isso ainda torna muito mais real esse envolvimento nessa política negativa. A minha parte em dizer aqui para você, já diria assim, eu não vejo o porquê de estar ensinando as nossas crianças a usar armas, a matar. Mas tudo bem, se você fala, mas Genaro, é um joguinho bobinho, tudo bem. Ok, aquele joguinho pequenininho é critério seu. Mas percebe que muitas vezes ele já não está mais naquele jogo, ele está no jogo de primeira pessoa. Muitas crianças de 10 anos já estão jogando Fortnite. São jogos que não é nem para criança de 20 anos, eu diria. Verdade, gente. Aquilo são simuladores. O que vai fazer um jovem? Olha lá, jovem de 25, de 17 anos não entrou numa escola e não fez atrocidade. Pergunta para a mãe daquelas crianças o que elas acham desse jogo hoje. Agora, pior que isso. Bom, o que deve ser pior que isso, né? Só se também fosse... Imagine o seu filho fazendo isso. Cara, você não criou aquela criança para isso, mas deixou acontecer. Qual é a mãe que criou aquele filho? Você acha que ela tem noção? E a outra mãe, cara, saiu no noticiário, o filho toca fogo no apartamento porque a mãe tirou o celular, tirou o videogame do piá. Para a mão na consciência. Tem pessoas, lógico, que tem uma doença mais acentuada, mas as pesquisas já estão aí. É só você pesquisar, você vai encontrar muito argumento dizendo que não há comprovação científica disso, mas você vai encontrar laudos inteirinhos de comprovação científica, e nesses que eles dizem que não há comprovação científica, sabe por quê? Porque precisa passar alguns aninhos ainda para algumas coisas serem testadas. E a gente não pode mais esperar. Não dá mais para esperar acontecer com o vizinho. Precisamos tomar atitudes adequadas dentro de casa. Tanto eu quanto você, a gente passa com isso. Eu passo aqui em casa também com os filhos da casa. De ter que reeducar, de ter que retrabalhar essa ideia mental de que aquele jogo não é o jogo divertidinho que eles acham. E muito pelo contrário. E eu ainda digo para você, a gente já constatou que o grau de estresse aumenta da criança quando ela está muito tempo ou quando ela está nesse tipo de jogo. O grau de estresse aumenta. Aí você me diz, não, Genaro, mas quando eu dou o celular para ele, ele acalma. Não acalma. Ele está viciado. Essa é a diferença. Com qual vício que ele está. Cuida com jogos tipo Fortnite, jogo Counter-Strike, Free Fire, alguma coisa assim, se eu não me engano. São jogos de simulação de primeira pessoa e tem jogos piores. Aquele que eu falei pra você que ensina a estuprar, existe sim. Ah, mas peraí, estão ensinando a fazer? Não, é que no jogo você tem uma situação que pode acontecer. Veja que absurdo, gente. Veja que absurdo.
aonde chegamos com as nossas culturas hoje, de que é normal entregar um jogo desse para uma criança ou de que a criança pode ficar jogando esse joguinho. E o cérebro do teu filho, com a neurociência agora, vai criando novas sinapses mentais, ele vai banalizar esse tipo de violência que para ele vai acabar sendo algo normal e que praticar ou não, a diferença de um assassino é 1 segundo com o dedo no gatilho, no momento certo, na hora certa. Você já imaginou? Dar esse acesso a uma criança que está há 5, 6 anos jogando um simulador. Veja, eu não estou comparando isso ao jogo do Mario Bros, eu não estou comparando isso com os nossos jogos de Atari ou com os jogos arcades, aqueles mais antigos. Eu estou comparando isso, e nem comparando isso, gente, com alguns joguinhos que a gente tem aí dos videogames mais revolucionários. Eu estou comparando com simuladores. E é isso que tem que cuidar. Porque isso entra, isso atrapalha, e isso é algo que não há necessidade alguma ensinar o teu filho a matar. Nem que seja num jogo. Presta atenção no recado que a gente está dando para essas crianças na nossa geração. Precisamos de política mais sérias no YouTube, precisamos de política mais séria nos jogos para as nossas crianças e nas escolas. Aqui é Genaro Vella e espero que esse vídeo faça sentido para você. E eu reverbero aqui junto contigo agora, junto, prosperando numa pátria, numa nação livre da necessidade de querer matar. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais.